Alô, queridos e queridas, aula de Sociologia para os primeiros anos, professor Tiago. Hoje são 4 de agosto de 2020, Colégio Dom Bosco. O nosso capítulo de hoje é um tema extremamente pertinente, importante, que está na efervescência do nosso dia a dia e que todos nós, independente de classe, de religião, de cor, de nacionalidade, isso é o que menos importa. Todos nós precisamos compreender e exercitar, que é nada mais, nada menos do que a cidadania e a democracia, capítulo 14, página 262, cidadania e democracia. Eu pensando sobre esse tema, eu pensei assim, poxa, eu queria colocar uma coisa diferente, uma poesia, uma música, um texto, sei lá, uma coisa diferente. Aí eu me atrevi a cantar uma música para vocês. Vou cantar metade da música, porque eu nem sei tocar e nem sei cantar, Então é um atrevimento. Então essa música se chama Vida de Gado, de Zé Ramalho. Eu só vou cantar metade da música e o refrão, e a gente começa a falar sobre cidadania e democracia. Então, vamos lá, vamos tentar fazer essa música para vocês, tá bom? Não repare na afinação, nem no instrumento, a gente está aprendendo aqui, é só para se divertir e fazer uma reflexão. Vamos lá. Vocês que fazem parte dessa massa, que passam os projetos do futuro, é duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber, ter que demonstrar sua coragem às margens do que possa parecer, e ver que toda essa engrenagem já sentem a ferrugem de um meio. Música de Zé Ramalho, Vida de Gado, que é mais ou menos uma relação que ele faz com um livro chamado Admirável Gado Novo, É uma relação que faz sobre cidadania, sobre a vida de gado, sobre manada, sobre ficar alienado à vida. Claro que a música tem mais coisa, mas para ficar mais sintética a nossa música, eu só fiz a metade, tá bom? Então deixa eu me organizar aqui para a gente começar a nossa aula. Vou mudar aqui a cadeira, mais confortável. Vamos lá. Até coloquei aqui um negócio preto aqui para ficar bonitão. Vamos lá. Gente, capítulo 14. Capítulo 14, a gente vai falar sobre agora cidadania e democracia. Página 262. Aí eu venho agora para a página 263. Se liga agora, viu? Cidadania na história. Veja só. Toda vez que você ouvir a palavra cidadania ou a palavra democracia, eu quero que você faça um exercício. E que exercício é esse, professor Tiago?
que você remeta a sua memória, o seu pensamento à Grécia Antiga. Eu acho que toda vez que a gente fala sobre essas temáticas, a gente tem que se referir também à Grécia Antiga. Então, toda vez que você ouvir a palavra cidadania, lembre da Grécia Antiga. E por quê? Porque é lá que nasce a ideia de cidadania. Cidadania na Grécia Antiga, aí é preciso que você entenda isso também, tem a ver com a vida na polis. O que é polis? Cidade, né? Então vamos lá, vamos estabelecer a relação. O homem público que goza de direitos políticos, ele vai até a cidade, até a ágora, que é o lugar mais alto onde se discute as relações sobre a cidade. Então esse homem público, né, a paideia, que é educação em grego, prepara esse homem para a vida pública. Então ele vai até a ágora, dialogar, conversar, eleger, criticar, fazer propostas. Então a ágora é o lugar central da cidade. Então a ideia de cidadania vem de cidade, certo? Agora tem um detalhe. A história da cidadania está relacionada com a Grécia Antiga. E por quê? Porque é lá que nasce esse conceito. Em nenhum lugar do mundo surgiu esse conceito, apenas na Grécia. É um embrião de tudo, começa na Grécia Antiga, certo? Tem um detalhe. Nem todos eram considerados cidadãos na Grécia Antiga. Só quem era considerado cidadão na Grécia Antiga era o homem grego, com direitos políticos e civis, que gozava do direito de se eleger e eleger outras pessoas. Então, se fala que na democracia grega, na Grécia, a democracia era, que a cidadania na Grécia Antiga era restritiva. Tá até aqui, ó. Democracia grega era restritiva. O que é isso? Pouquíssimas pessoas gozavam de direitos dentro da democracia grega. Quem estava fora? O escravo, o estrangeiro, a mulher e a criança. Só quem estava apto a poder dialogar, a eleger, a falar, era o homem grego, ok? Certo, gente? Então vamos lá. Passando essa fase da Grécia Antiga sobre democracia e sobre cidadania, chegamos ao século XVII. E no século XVII há uma reviravolta, porque lá na Revolução Gloriosa da Inglaterra, né, a gente vê aí uma mudança de perspectiva em relação a esse conceito de cidadania. Ou seja, o Estado, até antes da Revolução Gloriosa da Inglaterra, que deu poder político à burguesia, né, o Estado era interventor e o Estado não garantia tantos direitos a esse cidadão. Então ele, o inglês obviamente, fez a Revolução Gloriosa, ou seja, tira o poder do monarca e entrega esse poder ao parlamento. Por isso que até hoje na Inglaterra existe uma monarquia simbólica, rei, rainha, príncipe, mas não mandam em nada, é apenas simbólica, folclórica, né? Quem manda é o primeiro-ministro junto com o parlamento, desde o século XVII, com a Revolução Gloriosa é assim. Então, isso vai ganhar ramificações, desdobramentos no mundo inteiro, até desembocar, sabe onde? Em 1789, na Revolução Francesa, onde agora todos são iguais na lei e perante o Estado. Obviamente que isso é uma ideia teórica, né? Mas já é o início de alguma coisa. Então, quem vai defender essas ideias? Qual o teórico que vai defender essas ideias? Primeiro vai ser uma classe, a burguesia, né? Ansiosa por tomar o Estado, ela faz a revolução, ela já tinha tomado o poder econômico com a Revolução Industrial, em 1750, já havia tomado o poder político na Revolução Gloriosa na Inglaterra e agora faltava tomar o poder político de uma forma mais ampla. Então a Revolução Francesa vai dar poder político à burguesia, tanto que a Revolução Francesa também é conhecida como Revolução Burguesa. Quais são as teorias que vão justificar essa ideia de Estado, de direito? Vai ser um grande pensador chamado John Locke, os contratualistas, Thomas Hobbes,
John Locke, Nicolau Maquiavel. Então, John Locke escreve uma obra que ele defende que o Estado foi criado, preste atenção, o Estado foi criado para poder proteger as propriedades do sujeito. O Estado foi criado, de acordo com John Locke, né, para proteger as propriedades do indivíduo, do sujeito social. Aí você fala assim, professor, e o que são propriedades para John Locke? Né? Propriedades, seja a terra, seja a casa, seja a liberdade e a mais importante propriedade do sujeito, do indivíduo, a mais importante de todas, que sem ela não existe nada, que é a vida. A vida. Então, John Locke ele vai dizer o seguinte, ó, não existe uma sociedade pacífica, harmoniosa, sem um Estado contratualista, sem um Estado de direito, onde as pessoas se submetem a esse Estado, abdicam a parte da sua liberdade ao Estado para que ele possa gerir a vida social através das leis, do disciplinamento e também da repressão, certo? Então tá aqui, ó, na página 263, no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto parágrafo, diz assim, conforme sugeria John Locke, somente por meio do contrato social seria possível o estabelecimento do Estado Nacional, é o que nós temos hoje, que reconheceria aos seus nacionais a cidadania e uma ordem de direitos. Com isso, o conceito de cidadania foi atrelado ao princípio de pertencimento a um Estado-nação. O que isso quer dizer? Primeiro, o direito civil, direito político, né, direito fundamental, ele só é possível porque existe um contrato social. E o que é o contrato social, de acordo com John Locke? É quando todos se reúnem em uma convenção de homens e assim, ó, nós vamos, de comum acordo, instituir algo que é maior e mais forte que nós. Peraí, se o homem lá atrás era livre, ele tinha liberdade, ele poderia fazer tudo o que ele quisesse, lá nos primórdios da civilização. Não havia propriedade privada, não havia Estado, não havia leis, não havia disciplinamento. O homem era livre. O que vai levar aos homens a se reunir e estabelecer um contrato social? Ó, todos nós aqui, em comum acordo, vamos criar algo maior e mais poderoso que nós, para que esse algo, que é chamado de Estado, nos discipline, ponha regras. Porque a gente aqui sozinho não consegue fazer isso. Seria mais ou menos essa ideia. Qual a razão de ser do Estado? A pergunta é essa. Por que o homem abdicou de sua liberdade plena, absoluta, para se restringir, para se submeter a algo que ele mesmo criou? A pergunta-chave é essa. O que é que leva o homem a abdicar da sua liberdade em nome do Estado? Qual a razão de ser do Estado? E para John Locke a resposta seria: o homem criou o Estado para proteger as suas propriedades. Por isso que John Locke é um iluminista, um racionalista, um empirista, não racionalista, um empirista, e vai ser o teórico da burguesia. A burguesia com essa ânsia de acumular propriedade e que o Estado proteja essa propriedade. Então John Locke vai querer como uma luva um discurso teórico da burguesia que vai defendê-lo. Então o Estado está aí para proteger as nossas propriedades. E qual é a maior e mais sofisticada propriedade do homem? A sua vida. A sua vida. E depois vem o resto. Liberdade, o arado, a terra, a casa, seus bens, a sua família, são propriedades. Ok? Tá claro isso? Então, a razão de ser do Estado para John Locke é a proteção das propriedades. Tá claro? Ao longo desse capítulo aqui, dos outros capítulos, a gente vai ver a concepção da razão de ser do Estado para outras pessoas, para outros teóricos, né? Thomas Hobbes, Nicolau Maquiavel, enfim, tem outros por aí. Mas nesse capítulo, John Locke, né, defende as propriedades. O Estado está aí para proteger essas propriedades. Show de bola? Tranquilo até aí? Vamos lá. Já aqui embaixo, a gente tem aqui direitos e cidadania. Aí tem lá os direitos civis. Presta atenção. Os direitos civis. A gente vai ver 3 tipos de direitos: civil e
político e também os direitos sociais. Veja lá, direitos civis. Veja só, gente. Os direitos civis definem garantias dos cidadãos e detalhadamente da proteção jurídica dos seus direitos fundamentais, o direito à vida, à liberdade, à propriedade, como variações ocorrendo de países para países. Nas nações democráticas, pode-se destacar como direito civil o direito à propriedade particular, o de realização de contratos, o de livre associação, o de aglomeração, de ir e vir para onde quiser, inclusive sair do seu país, o de liberdade de palavra, pensamento, o de liberdade religiosa, se você adere a uma religião ou você é ateu, isso significa direitos civis. Só uma dica, toda vez que você ouvir a palavra direito civil, a palavra civil quer dizer cidadão, é o direito do cidadão. E engloba tudo isso que eu falei, a liberdade jurídica, ou seja, a liberdade de pensamento, a liberdade de aglomeração, a liberdade de ir e vir, até mesmo de sair do seu país e entrar no seu país, a propriedade, o direito à cidadania. Então, é o direito civil, é o direito do indivíduo, certo? Lá na frente a gente vai ver outro tipo de direito, o direito político. Os direitos políticos são uma extensão dos direitos civis, a esfera do poder político, da participação do cidadão do ordenamento jurídico político do Estado. Nas democracias representativas atuais, trata-se de elaborar mecanismos que incluam milhões de cidadãos no processo político. Veja só, direito político. Gente, em uma democracia representativa como é a nossa brasileira, ou seja, o que é uma democracia representativa? Nós elegemos representantes para representar as nossas ideias junto aos parlamentares, junto ao poder político do Estado. E por que isso acontece? Veja só. Professor, democracia é o sistema mais perfeito que existe no mundo? Não. Não, tem seus defeitos, como qualquer outro sistema político. Mas é ainda até hoje o menos ruim. O menos ruim. Porque teocracia a gente viu que não funciona. Ditaduras a gente viu que não funciona, seja ela de esquerda ou de direita, não funciona. Monarquias também não funcionam, certo? Então, o que é menos ruim, professor, é a democracia, com todos os seus defeitos, viu? Com todos os seus defeitos, ainda é possível se viver pacificamente em uma democracia. É fácil? Não é. E por que não é fácil, professor? Porque você precisa conviver e aprender a conviver. A gente vai entrar nesse assunto daqui a pouco. Aprender a conviver com o diferente. A democracia é o espaço onde todos podem dialogar. Todos têm o mesmo espaço no diálogo. Todos têm os mesmos mecanismos para poder disseminar, ventilar suas ideias. Isso, claro, se não for ferir a dignidade, a honra, o respeito de outras pessoas ou de instituições, né? Então, o livre pensamento, a liberdade de expressão, ela é uma linha tênue, onde você não pode ultrapassar o direito do outro de ser respeitado, certo? De ter a sua honra garantida. Mas você pode, sem anonimato, poder expressar o que você quiser. Sem anonimato, certo? A Constituição diz que você pode expressar o que você quiser, mesmo que você não seja anônimo. Precisa-se colocar a autoria daquele que fala. Então, rede social, mídias sociais, jornal, revista, telejornais, o que você tiver ouvindo e falando tem que ter um autor. Se não tiver, desconfie, certo? Porque se alguém está falando alguma coisa e não quer ser conhecido, é porque essa coisa que está falando é prejudicial a alguém. Então, o anonimato, ele é ruim. Ele vai de encontro ao processo democrático, às garantias e direitos, certo? Então, professor, por que tem representante político? Eu não quero representante, eu não quero votar em ninguém. É um direito seu, né? Mas veja só, veja se tem cabimento o Brasil sem representantes. E a gente precisasse votar um projeto de lei. Como é que faz? Sem representantes. Vamos pegar 200
vamos pegar 200 não, mas 110 milhões de eleitores aptos a votar no Brasil, iriam lá para Brasília, um por um, ia colocar o bracinho assim para cima, eu aceito, não aceito. Não tem cabimento. Não tem viabilidade nenhuma isso. Na Grécia Antiga não havia representantes. As pessoas que tinham direitos políticos, as pessoas iam até a Ágora, era o lugar do debate, e todo mundo votava, porque era uma cidade muito pequena, dava para fazer isso. Mas à medida que as populações se transformam em nações-estados, é preciso agora eleger alguém para nos representar. Dá para entender? Então, a ideia de representatividade política vem daí, porque é inviável um país com 110 milhões de pessoas aptas a votar se reunir em praça pública para poder votar um projeto de lei. Veja o custo disso. Não existe, é inimaginável, impossível isso, ok? Mesmo nos países democráticos e nas democracias mais avançadas, o exercício da cidadania tem se afirmado por meio de grandes lutas. Vou repetir, presta atenção. Mesmo nos países democráticos e nas democracias mais avançadas, o exercício da cidadania tem se afirmado por meio de grandes lutas. Veja, eu vivo num Estado democrático. Eu tenho o direito de eleger, de ser eleito. Então eu paro aí. Não. A democracia só existe, a cidadania só existe porque ela é um exercício cotidiano. Todos os dias você tem que se colocar como cidadão político. Tem que preservar a ideia de democracia. Isso é um exercício. E como é que eu exercício isso, professor? Primeiro, sabendo eleger alguém. Segundo, dando exemplo. Terceiro, seguindo as regras. E quarto, sendo crítico a essas regras. Parece um paradoxo, né? Eu sigo, mas eu sou crítico. Porque eu me submeti a um Estado. Eu me submeti a um Estado democrático de direito. Então eu tenho que obedecer essas regras. Mas se essa regra, por acaso, não for justa para mim ou para o meu grupo, eu posso reivindicar. Aí que tá, entra o direito civil de aglomeração, o direito à greve, o direito a um salário mais digno, um direito a um ambiente de trabalho menos insalubre, menos inseguro. Um direito à educação. Veja como isso é importante. Se eu não tenho uma educação pública universal de qualidade, isso vai ferir um direito meu, que é o direito civil, é o direito de expressão do pensamento, é um direito a um trabalho mais digno, porque se eu não tenho uma formação adequada, eu não consigo me expressar, eu não consigo reivindicar os meus direitos, e eu não consigo galgar uma posição melhor na pirâmide social, porque eu não tenho uma formação adequada. Então, meu salário vai ser muito baixo. Então, é um ciclo vicioso, muito terrível. Terrível. Como diz a música de Zé Ramalho, aqui, ó. E ter que demonstrar sua coragem, ó, à margem do que possa parecer. E ver que toda essa engrenagem, pobreza, falta de educação, isso leva a eleger uma pessoa que não tem compromisso com a democracia, não tem compromisso com a educação, e ver que toda essa engrenagem já sentem a ferrugem lhe comer. Já sentem a ferrugem lhe comer. Ou seja, está destruindo o nosso país e o mundo. Então, professor, o que é ser cidadão? É exercitar. Não é uma montanha que você vai ter muita dificuldade de subir, aí quando chegar no topo você diz assim, você grita, eu sou cidadão. Não. Ser cidadão é estar sempre subindo esse monte, sempre subindo essa colina. Não para nunca. Algumas vezes você avança, algumas vezes você retroage. Isso é normal, né? Em qualquer democracia há avanços e há retrocesso. O que é preciso é ter uma visão crítica e estar de prontidão toda vez que seus direitos ou do seu grupo for ameaçado, você ter capacidade, repertório intelectual para poder reivindicar. E repito, saber eleger os seus representantes. Isso é fundamental. Professor, mas eu elegi alguém e eu me decepcionei. Não tem problema, é um exercício. A gente aprende com nossos erros. Não tem problema. Eu também já me decepcionei muito. Mas é assim que funciona.
Por quê, gente? Porque a história já mostrou que outros sistemas políticos são terríveis. Ditaduras de esquerda e de direita são terríveis. Monarquias são terríveis. Estados teocráticos são terríveis. O que a gente tem de menos ruim? A democracia. Então é preciso ter essa consciência. É preciso saber eleger, saber votar, estudar, ler, refletir para poder ter um país melhor, um futuro melhor. Beleza? Pois bem, direitos políticos. Aí tem aqui uma subdivisão sobre os direitos. Diz assim: primeira geração de direitos são os direitos civis. Segunda geração, direitos políticos. E a terceira geração são os direitos difusos. Ou seja, um ambiente ecologicamente equilibrado, paz, segurança. E nós temos mais dois direitos, que é a quarta geração de direitos, que se refere aos direitos da genética, da engenharia genética, ou seja, essa preocupação do clone, né, da célula-tronco, a bioética, é a quarta geração de direito. E a quinta e última geração, né, não porque parou por aqui, mas que a gente sabe que existe a quinta, é a ideia da vida online. Fake news, invasão de privacidade, né, publicação de fotos, de imagens que você não permitiu. Então, é a quinta geração de direito. Isso é interessantíssimo, sabe para quê? Para você que vai fazer Enem e vai escrever uma redação. Leiam esse capítulo aqui com carinho, com amor, que tem muita coisa interessante, muita coisa, muito argumento, muito conceito, muito princípio que você pode usar muito bem em qualquer texto de redação, beleza? Vamos lá, sim. Quinta geração, e também é importante salientar as atuais lutas pelo respeito à alteridade. Vou repetir. Também é importante salientar as lutas atuais pelo respeito à alteridade. Página 264, último parágrafo. Professor, o que é alteridade? Já falei isso aqui uma vez. Alteridade, alter quer dizer o outro. Respeito ao outro. E quem é o outro, professor? O outro sou eu do outro lado. Dá para perceber isso? Eu sempre costumo dizer isso. O outro sou eu do outro lado. Então, se eu estou do outro lado, eu quero ser respeitado. Concorda comigo? Então, o respeito à alteridade é respeitar o outro. E quem é esse outro? É o outro que é diferente de mim. É o outro que milita num partido diferente do meu. É o outro que torce por um time de futebol diferente do meu. É o outro que gosta de um estilo de música diferente do meu. É o outro que mora em uma região diferente da minha. É o respeito à diferença, à diversidade de ideia, de pensamento, de ideologia política. A gente só vai sentir o que é democracia e cidadania quando a gente exercer esse poder de alteridade. De saber que o outro é importante para mim, porque sem o outro eu não sou nada. Eu não sou nada. Aqui, eu tô numa sala de aula. O professor entra em uma sala de aula. Não tem aluno, ele não é professor. Vocês entram em uma sala de aula, não tem professor, vocês não são alunos. E a minha vida só tem sentido porque existe o outro que é diferente. Percebeu isso? A minha vida só tem sentido porque existe o outro que é diferente. Eu sou pai porque existe uma filha. Se existe uma filha porque existe um pai. Dá para entender? O outro é importante para mim, é alteridade. Beleza, gente? Aí aqui tem falando sobre os direitos humanos, que é um desdobramento de tudo que a gente já falou aqui, muito fácil, né? Um capítulozinho, um parágrafo bem curtinho. Então eu queria que vocês lessem esse capítulo, fizessem a atividade, certo? É uma atividade muito simples, muito fácil. Capítulo 14, Cidadania e Democracia. Dúvidas no privado, no WhatsApp, tá bom? Essa aula devia ser ao vivo para vocês no dia 5 de agosto, mas estou gravando ela porque eu estou em viagem para Recife para resolver uns problemas lá de família e não pude fazer essa aula para vocês ao vivo, tá bom? Mas fiquem aí na paz, usem álcool em gel, fiquem em casa, usem máscara, ok? Morrendo de saudade de vocês. Gostou da música? Coragem minha, viu? Não sei nem cantar nem tocar, mas a gente fez, né? Valeu, beijo no coração, se cuidem.